Você já imaginou como uma simples mordida de pão poderia mudar duas vidas para sempre? Uma menina de rua fez algo que um multimilionário nunca esperava, e a reação dele revelou um segredo que ninguém estava preparado para ouvir. O que aconteceu a seguir foi tão emocionante que você não vai conseguir parar de assistir. Mas antes de eu contar essa história incrível, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. Eu fico curioso para saber onde estão os nossos espectadores. E se você quer ver mais histórias que vão tocar o seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos à história. A chuva fina de inverno transformava as ruas de São Paulo em espelhos escuros que refletiam as luzes dos arranha-céus. Entre as sombras da Avenida Paulista, uma figura pequena e frágil se movia com a destreza de quem conhecia cada canto, cada esconderijo da selva urbana. Marina, de apenas 12 anos, carregava nos olhos castanhos uma maturidade que não deveria existir em alguém tão jovem. Seus cabelos castanhos, embaraçados pela vida nas ruas, emolduravam um rosto angelical marcado pela dureza da sobrevivência. O casaco surrado que vestia, grande demais para seu corpo miúdo, havia sido encontrado em uma caçamba de lixo semanas atrás. Nos pés, tênis furados que já percorreram quilômetros em busca de abrigo, comida e segurança. Marina não era como as outras crianças de rua. Mesmo diante das adversidades mais cruéis, mantinha um coração generoso e uma compaixão que desafiava sua própria realidade. Talvez fosse essa bondade natural que a mantivesse viva, criando uma proteção invisível ao seu redor. Naquela manhã específica, o destino tramava um encontro que mudaria duas vidas para sempre. Do outro lado da mesma calçada, emergindo de uma Mercedes-Benz preta com vidros blindados, caminhava Roberto Henrique Silva, um dos homens mais ricos do Brasil. Aos 45 anos, ele comandava um império empresarial que se estendia por 3 continentes. Roberto vestia um terno italiano de R$ 3.000, sapatos de couro feitos sob medida e carregava uma pasta de executivo que valia mais que muitas pessoas ganham em um ano. Seu rosto, constantemente estampado nas capas de revistas de negócios, exibia as marcas do sucesso. Maxilar definido, olhar penetrante e uma postura que irradiava poder e autoridade. Mas havia algo que as revistas nunca conseguiam capturar completamente. Por trás daquela fachada de empresário implacável, Roberto carregava uma dor profunda, um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Era um homem que tinha tudo, exceto a única coisa que realmente importava. Os passos de Roberto eram medidos e precisos, cada movimento calculado com a eficiência de quem transformou tempo em dinheiro. Ele caminhava em direção ao prédio onde aconteceria uma reunião crucial para a expansão de seus negócios na América Latina. Milhões de dólares seriam discutidos naquela manhã. Seus seguranças mantinham uma distância respeitosa mas vigilante. Carlos, seu segurança pessoal há mais de 10 anos, conhecia cada maneirismo de seu chefe, cada sinal de tensão ou preocupação. Naquela manhã, notou algo diferente no comportamento de Roberto, uma inquietação sutil que não conseguia identificar. O mundo de Roberto e o mundo de Marina estavam prestes a colidir de forma extraordinária. Marina havia passado a noite anterior abrigada sob a marquise de uma loja de departamentos, dividindo o espaço com outros moradores de rua. O frio cortante de julho a manteve acordada durante horas, e quando finalmente conseguiu adormecer, sonhou com sua mãe, uma lembrança vaga e calorosa que se tornava cada vez mais difusa com o passar dos anos. Ao amanhecer, sua primeira missão era encontrar algo para comer. Seu estômago roncava mais de 24 horas, e a fraqueza começava a afetar seus movimentos. Marina conhecia bem os horários dos restaurantes, quando jogavam fora os alimentos que não venderam, e sabia exatamente onde procurar. Foi em uma dessas buscas que encontrou meio pão francês ainda macio, provavelmente descartado por engano. Era um tesouro para ela. Segurou o pão com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque naquele momento, realmente era. Enquanto isso, Roberto enfrentava uma manhã particularmente difícil. A reunião que o aguardava não era apenas sobre negócios, era sobre uma decisão que poderia afetar milhares de empregos. O peso da responsabilidade pesava sobre seus ombros de uma forma que poucos poderiam compreender. Ele havia saído do carro antes do previsto, pedindo ao motorista para estacionar algumas quadras antes do destino. Precisava de alguns minutos para organizar os pensamentos, para se preparar mentalmente para as negociações que viriam. Era um ritual que desenvolvera ao longo dos anos, caminhar sozinho pelas ruas,
observar a cidade que ajudara a construir. Foi durante essa caminhada solitária que Roberto notou estar perdido. As ruas que conhecia há décadas de repente pareciam diferentes, confusas. O estresse da reunião iminente estava afetando sua capacidade de concentração. Ele parou em uma esquina, tentando se orientar, quando percebeu que havia esquecido o celular no carro. Marina observou o homem bem vestido parado na esquina. Havia algo em sua postura que ela reconhecia, a mesma expressão de desamparo que via no espelho quando conseguia encontrar um. Apesar de suas roupas caras e aparência imponente, ele parecia tão perdido quanto ela. Sem hesitar, Marina se aproximou. Cada passo era uma decisão consciente de ajudar, mesmo sabendo que poderia ser enxotada ou ignorada. Já havia experimentado ambas as reações inúmeras vezes. Mas algo sobre aquele homem a fazia sentir que ele precisava de ajuda genuinamente. Senhor, ela disse com voz suave, o senhor está bem? Roberto se virou, surpreso. Estava tão absorto em seus pensamentos que não havia notado a aproximação da menina. O primeiro impulso foi se afastar. Sua experiência com moradores de rua geralmente envolvia pedidos de dinheiro ou situações desconfortáveis que seus seguranças resolviam rapidamente. Mas algo nos olhos de Marina o fez pausar. Não havia expectativa, não havia a manipulação sutil que ele associava com pedintes profissionais. Havia apenas preocupação genuína, pura e desinteressada. Eu estou um pouco perdido, Roberto admitiu, surpreso com sua própria honestidade. Marina sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto apesar da sujeira e dos dentes que precisavam de cuidados dentários. Eu conheço bem essa região. Para onde o senhor precisa ir? Roberto ficou ainda mais surpreso. Aquela criança, que claramente não tinha nada, estava oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. Era uma experiência tão rara em seu mundo de transações e quid pro quos que ele não sabia como reagir. Foi então que Marina fez algo que mudaria tudo. Ela partiu seu precioso meio-pão ao meio e estendeu uma das partes para Roberto. O senhor parece que não comeu nada hoje, ela disse simplesmente. Eu sei como é isso. Roberto ficou paralisado olhando para o pedaço de pão nas pequenas mãos sujas de Marina. Aquele gesto simples atingiu algo profundo em seu peito, uma parte de si mesmo que havia enterrado há muito tempo sob camadas de sucesso, poder e responsabilidade. Ninguém havia oferecido comida para Roberto há décadas. Não porque ele precisasse, obviamente, mas porque havia tanto tempo que as pessoas só se aproximavam dele querendo algo em troca. Funcionários queriam promoções, parceiros de negócios queriam acordos favoráveis, conhecidos queriam favores ou contatos. Mas ali estava uma criança que claramente precisava daquela comida muito mais do que ele, oferecendo-a sem hesitação, sem conhecê-lo, sem esperar nada além de talvez ajudá-lo a se sentir melhor. A generosidade pura e desinteressada era algo que Roberto havia esquecido que existia. Eu não posso aceitar isso, Roberto disse, sua voz embargada por uma emoção que não conseguia identificar. Você precisa mais do que eu. Todo mundo precisa comer, Marina respondeu com a sabedoria simples de quem aprendeu sobre humanidade da forma mais dura possível. E às vezes, compartilhar faz a comida ter um gosto melhor. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Roberto. Quando foi a última vez que chorou? Ele mal conseguia se lembrar. Talvez na morte de sua esposa, há 15 anos. Ou talvez quando perdeu. O pensamento o atingiu como um raio. Marina. O nome da menina era Marina. Roberto olhou mais atentamente para o rosto da criança. Os olhos castanhos, a forma do nariz, a linha do queixo. Características que ele conhecia intimamente porque via no espelho todos os dias, misturadas com traços que havia amado em outra pessoa, há muito tempo. Qual é o seu nome completo? Roberto perguntou, sua voz quase um sussurro. Marina Santos, ela respondeu, inclinando a cabeça com curiosidade. Por que o senhor quer saber? Santos. O sobrenome que Roberto havia dado para ela no hospital, 15 anos atrás. O sobrenome que escolhera para honrar a mãe dela, Santa Helena, que morrera no parto, levando consigo todos os sonhos de família que Roberto havia construído. O mundo começou a girar ao redor de Roberto. As ruas barulhentas de São Paulo se tornaram um ruído distante. Sua visão se embaçou, e ele teve que se apoiar na parede mais próxima para não cair. Marina, percebendo que algo estava errado, se aproximou ainda mais. Senhor, o senhor precisa sentar?
Tem uma farmácia aqui perto onde eles deixam as pessoas descansarem. A preocupação genuína na voz dela só intensificou a torrente de emoções que Roberto estava lutando para controlar. Esta era sua filha. A filha que ele havia sido forçado a entregar para adoção porque não conseguia cuidar dela sozinho aos 30 anos, devastado pela perda da mulher que amava. Ele havia sido covarde. Sabia disso agora. Na época, convenceu-se de que estava fazendo a coisa certa, que uma família estruturada daria a ela o que ele não podia. Mas a verdade era que estava correndo da responsabilidade, correndo da dor, correndo da lembrança constante do que havia perdido. Durante anos, Roberto tentou localizar Marina através de detetives particulares. A família adotiva havia se mudado de nome, desaparecido nos labirintos burocráticos do sistema. Eventualmente, ele parou de procurar, convencendo-se de que ela estava melhor sem ele. Mas ela não estava melhor. Ela estava nas ruas, sozinha, sobrevivendo através da bondade que herdara de sua mãe e de uma força que claramente herdara dele. Marina, Roberto disse, sua voz quebrando. Você foi adotada. A pergunta pegou Marina de surpresa. Como ele poderia saber? Ela hesitou, seus instintos de sobrevivência a alertando para ter cuidado com estranhos que faziam perguntas muito pessoais. Sim, ela respondeu cautelosamente. Mas não deu certo. Eles não eram pessoas boas. Roberto fechou os olhos, a culpa o esmagando como uma avalanche. Enquanto ele construía impérios empresariais, sua filha estava sofrendo, estava sendo maltratada, estava eventualmente acabando nas ruas porque ele não teve coragem de assumir a responsabilidade. Marina, ele disse, abrindo os olhos e olhando diretamente para os dela. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu à declaração de Roberto parecia se estender por uma eternidade. Marina o encarava com uma expressão que misturava confusão, incredulidade e uma esperança cautelosa que ela lutava para suprimir. Isso não é verdade, Marina disse finalmente, dando um passo para trás. Meu pai me abandonou quando eu era bebê. Ele não queria saber de mim. Cada palavra foi como uma punhalada no coração de Roberto. A verdade, vista através dos olhos de uma criança de 12 anos, era muito mais cruel do que qualquer relatório financeiro negativo que ele já havia enfrentado. Eu não te abandonei, Roberto disse, estendendo as mãos em um gesto desesperado. Eu pensei que estava fazendo o melhor para você. Sua mãe havia morrido, e eu estava destruído. Eu não sabia como cuidar de um bebê sozinho. Minha mãe morreu? Marina perguntou, sua voz quase inaudível. A família adotiva nunca havia lhe contado a verdade sobre suas origens. Ela sempre imaginou que havia sido abandonada por pais que simplesmente não a queriam. Roberto assentiu, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Helena. Ela se chamava Helena, e ela te amava mais do que qualquer coisa no mundo, mesmo antes de você nascer. Ela morreu no parto, tentando te trazer ao mundo. Marina processou essa informação lentamente. Durante toda sua vida, ela havia imaginado como seriam seus pais verdadeiros. Nas noites mais frias nas ruas, quando a solidão era quase insuportável, ela criava histórias sobre eles. Às vezes eles eram aventureiros que haviam partido em uma jornada e voltariam para buscá-la. Às vezes eram pessoas comuns que haviam cometido um erro e se arrependido. Nunca havia imaginado que sua mãe estava morta e que seu pai era um homem rico que a havia entregado para adoção por não saber como criá-la. Como eu posso ter certeza de que você está dizendo a verdade? Marina perguntou, sua voz tremendo. Muita gente já mentiu para mim. Roberto entendeu a desconfiança. Se ele estivesse na posição dela, reagiria da mesma forma. Ele colocou a mão no bolso interno do paletó e retirou sua carteira de couro italiano. Dentro dela, protegida por plástico, estava uma foto desbotada, a única foto que ele havia tirado de Marina antes de entregá-la para adoção. Era uma foto de hospital, Marina como um bebê de poucos dias, dormindo em seus braços. Roberto parecia devastado na foto, mas havia uma ternura em seus olhos que era inconfundível. Marina olhou para a foto, depois para Roberto, depois para a foto novamente. A semelhança era inegável, ela tinha os mesmos olhos, a mesma linha da mandíbula, até mesmo a mesma marca de nascença pequena no queixo. Você me guardou, ela sussurrou, tocando a foto com dedos trêmulos. Eu carreguei você comigo todos esses dias, Roberto disse. E procurei por você. Por anos, eu procurei.
Contratei detetives, investiguei registros de adoção, mas vocês simplesmente desapareceram. A família que me adotou se mudou muito, Marina explicou. Eles mudaram meu sobrenome, mudaram de cidade várias vezes. E quando eu tinha 9 anos, eles me deixaram em um orfanato porque não podiam mais me sustentar. Roberto fechou os olhos, absorvendo o peso de cada palavra. 3 anos. Sua filha estava nas ruas há 3 anos, e ele não fazia ideia. Do orfanato eu fugi, Marina continuou. Não era um lugar bom. As outras crianças eram más, e os adultos não se importavam com ninguém. Eu pensei que seria melhor sozinha. Você não está sozinha, Roberto disse, se ajoelhando para ficar na altura dos olhos dela. Nunca mais você estará sozinha. Eu te prometo. Marina o estudou cuidadosamente. Havia algo na intensidade de seus olhos, na sinceridade de sua voz, que penetrava através de todas as defesas que ela havia construído para se proteger. Lentamente, cautelosamente, ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. Você realmente é meu pai? Ela perguntou, sua voz cheia de uma vulnerabilidade que ela raramente permitia que outros vissem. Eu sou, Roberto confirmou, cobrindo a pequena mão dela com a sua. E eu vou passar o resto da minha vida compensando os anos que perdemos. Naquele momento, anos de dor, culpa e saudade colidiram com esperança, amor e a promessa de um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar. Os transeuntes começavam a notar a cena em comum, um homem obviamente rico abraçando uma menina de rua no meio da calçada, ambos chorando como se o mundo estivesse terminando e começando ao mesmo tempo. Alguns pararam para observar, outros tiraram fotos discretamente com celulares, mas Roberto e Marina estavam completamente alheios ao mundo ao redor. Carlos, o segurança, havia se aproximado cautelosamente. Ele conhecia Roberto há tempo suficiente para saber que algo extraordinário estava acontecendo. Nunca havia visto seu chefe demonstrar qualquer emoção além de determinação focada ou irritação controlada. Senhor Roberto, Carlos disse suavemente, posso ajudar em alguma coisa? Roberto olhou para Carlos através das lágrimas, então para Marina, depois novamente para Carlos. Como explicar que havia encontrado a filha que procurava há 15 anos? Como começar a descrever o milagre que havia acabado de acontecer? Carlos, Roberto disse, sua voz ainda instável, quero que você cancele todas as minhas reuniões hoje. Na verdade, cancele toda a minha agenda desta semana. Carlos piscou, surpreso. Roberto nunca cancelava reuniões. Nem quando estava com pneumonia, nem quando quebrou o braço em um acidente de esqui. A empresa era sua vida, e sua agenda era sagrada. Senhor, a reunião de hoje é sobre o contrato da América Latina. São 200 milhões de dólares, Carlos lembrou respeitosamente. Eles podem esperar, Roberto disse firmemente. Eu tenho algo muito mais importante para fazer. Marina observou a interação com fascinação. Ela havia crescido em um mundo onde as pessoas lutavam por migalhas, onde cada real fazia diferença entre comer ou passar fome. A ideia de que alguém pudesse descartar casualmente uma reunião de 200 milhões era quase incompreensível. Você realmente vai cancelar uma reunião tão importante por minha causa? Marina perguntou, ainda não conseguindo acreditar completamente na situação. Marina, Roberto disse, tomando as mãos dela entre suas, você é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Não há reunião, contrato ou acordo no mundo que seja mais importante do que você. As palavras tocaram algo profundo no coração de Marina. Durante toda sua vida, ela havia se sentido como um fardo, como alguém de quem as pessoas queriam se livrar. A família adotiva a havia tratado como uma obrigação inconveniente. No orfanato, ela era apenas mais um número. Nas ruas, ela era invisível para a maioria das pessoas. Mas ali estava um homem, seu pai, dizendo que ela era mais importante do que milhões de dólares. Eu não sei como ser filha de alguém, Marina admitiu, sua voz pequena e assustada. Eu não lembro como é ter uma família. Eu também não sei como ser pai, Roberto confessou. Eu perdi essa chance quando você era bebê, e me arrependi disso todos os dias desde então. Mas nós podemos aprender juntos. Roberto se virou para Carlos. Eu preciso que você organize algumas coisas. Primeiro, quero que você encontre o melhor pediatra de São Paulo. Marina precisa de um check-up completo. Depois,
Entre em contato com a melhor loja de roupas infantis da cidade e peça para eles trazerem opções para o apartamento. Apartamento? Marina perguntou. Meu apartamento, Roberto esclareceu. Nosso apartamento. Agora. Se você quiser, claro. Marina olhou ao redor, para as ruas que haviam sido seu lar por 3 anos, depois de volta para Roberto. A perspectiva de deixar as ruas era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Era tudo o que ela havia sonhado, mas sonhos às vezes pareciam perigosos quando começavam a se tornar realidade. E se eu não souber como viver em um apartamento? Ela perguntou. E se eu fizer alguma coisa errada? Então nós consertaremos, Roberto disse simplesmente. Marina, eu construí uma empresa bilionária cometendo erros e aprendendo com eles. Construir uma família não pode ser mais difícil do que isso. Carlos observava a interação com crescente compreensão e espanto. Ele havia trabalhado para Roberto tempo suficiente para saber sobre a tragédia que o havia marcado, a morte de sua esposa e a perda de sua filha para adoção. Roberto nunca falava sobre isso, mas Carlos sabia que era ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Senhor Roberto, Carlos disse cuidadosamente, talvez devêssemos ir para casa agora. A senhorita Marina parece precisar de um banho quente e uma refeição adequada. Roberto assentiu, percebendo que Marina estava tremendo, parte de frio, parte de nervosismo, parte de exaustão emocional. Você gostaria de ir comigo? Roberto perguntou a Marina. Sem pressão. Se você não estiver pronta, podemos ir devagar. Marina olhou para o pedaço de pão ainda em sua mão, o pão que havia compartilhado com um estranho e descoberto ser seu pai. Era um símbolo perfeito de como a vida podia mudar em um instante, de como a generosidade podia abrir portas que pareciam fechadas para sempre. Sim, ela disse finalmente. Eu gostaria de ir com você. O apartamento de Roberto ocupava todo o último andar de um prédio na Vila Madalena, com uma vista panorâmica de São Paulo que se estendia até o horizonte. Marina ficou paralisada na porta, seus olhos arregalados tentando absorver a magnitude do espaço. Era maior do que qualquer lugar onde ela havia morado em sua vida inteira. O piso de mármore brilhava sob as luzes embutidas no teto, e as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista da cidade que parecia saída de um filme. Marina nunca havia estado tão alto. Nas ruas, ela sempre olhava para cima, tentando imaginar como seria a vida lá em cima. É muito grande, Marina sussurrou, ainda hesitando na entrada. É o seu lar agora, Roberto disse gentilmente. Pelo tempo que você quiser. Marina deu alguns passos cautelosos, seus tênis surrados fazendo ecos suaves no mármore. Tudo era branco e cinza, limpo e ordenado de uma forma que fazia ela se sentir conspícua com suas roupas sujas e cabelos embaraçados. Eu vou sujar tudo, ela disse, parando no meio da sala. Marina, Roberto se ajoelhou na frente dela novamente. Essa é sua casa. Você não pode sujá-la porque ela é sua. E além disso, ele sorriu, tudo aqui pode ser limpo. Você não pode ser substituída. Ele a guiou através do apartamento, mostrando cada cômodo. A cozinha era do tamanho do prédio inteiro onde Marina costumava se abrigar. Havia 2 quartos além do dele, um que ele usava como escritório em casa e outro que estava vazio. Esse pode ser seu quarto, Roberto ofereceu, abrindo a porta do quarto vazio. Podemos decorá-lo da forma que você quiser. Que cores você gosta? Marina ficou em silêncio por um longo momento. Ninguém nunca havia perguntado sua opinião sobre decoração, sobre cores, sobre qualquer coisa relacionada a onde ela viveria. Eu gosto de azul, ela disse finalmente. Como o céu quando não tem nuvens. Azul, Roberto repetiu, como se estivesse memorizando a informação mais importante do mundo. Vamos fazer um quarto azul lindo para você. A próxima prioridade era um banho. Roberto mostrou a Marina o banheiro, que tinha uma banheira que parecia uma pequena piscina para ela. Ele deixou toalhas limpas, sabonete suave e shampoo, explicando tudo cuidadosamente. Tome o tempo que precisar, ele disse. Eu vou pedir comida para nós enquanto você se limpa. Sozinha no banheiro, Marina se olhou no espelho pela primeira vez em meses. O reflexo chocou, ela parecia ainda mais magra e suja do que imaginava. Seus cabelos estavam tão embaraçados que pareciam impossíveis de pentear. A água quente foi uma revelação. Marina não tomava um banho adequado há tanto tempo que havia esquecido como era bom.
Ela ficou sob chuveiro até a água começar a esfriar, assistindo a sujeira de meses escorrer pelo ralo. Quando saiu, encontrou roupas limpas esperando por ela, uma camiseta macia e calças que eram um pouco grandes, mas infinitamente melhores do que qualquer coisa que havia usado recentemente. Na sala, Roberto havia pedido comida de um restaurante japonês, sushi, tempurá, arroz. Marina nunca havia comido comida japonesa, mas estava faminta demais para ser seletiva. Devagar, Roberto a alertou gentilmente quando viu como ela começou a comer rapidamente. A comida não vai embora. Era um hábito das ruas, comer rapidamente antes que alguém pudesse roubar sua comida ou antes que a oportunidade desaparecesse. Marina forçou-se a desacelerar, saboreando cada mordida. Roberto, ela disse depois de alguns minutos, posso te fazer uma pergunta? Qualquer pergunta. Por que você nunca tentou me encontrar nas ruas? Quero dizer, se você estava procurando por mim. Roberto pausou, um pedaço de sushi no meio do caminho para sua boca. Era uma pergunta justa, e ele deveria ter esperado por ela. Eu procurei nos lugares errados, ele admitiu. Eu contratei detetives para procurar em registros de adoção, em famílias, em escolas. Nunca ocorreu para mim procurar nas ruas por quê? Ele pausou, lutando com as palavras. Porque você não queria acreditar que eu pudesse estar nas ruas, Marina completou, com uma compreensão além de sua idade. Exatamente. Eu não conseguia aceitar a possibilidade de que você pudesse estar sofrendo assim. Era mais fácil imaginar que você estava segura em algum lugar, mesmo que eu não pudesse te encontrar. Marina assentiu lentamente. Ela entendia. Às vezes era mais fácil não saber a verdade do que enfrentar uma realidade dolorosa. Mas agora você me encontrou, ela disse. Agora eu te encontrei, Roberto concordou. E nunca mais vou te perder de vista. Eles comeram em um silêncio confortável, cada um perdido em pensamentos sobre o futuro que estava se desenrolando diante deles. Pela primeira vez em anos, Marina se sentiu segura. Pela primeira vez em 15 anos, Roberto se sentiu completo. Os primeiros dias foram uma dança delicada de descobertas mútuas. Marina acordava todas as manhãs esperando que tudo fosse um sonho, que ela estivesse de volta às ruas frias. Mas sempre encontrava Roberto na cozinha, preparando o café da manhã com a concentração de alguém que estava aprendendo uma habilidade completamente nova. Roberto havia cancelado efetivamente todos os seus compromissos profissionais pela primeira semana, algo que causou ondas de choque em toda sua empresa. Seus assistentes, acostumados com um homem que trabalhava 16 horas por dia, não sabiam como interpretar essa mudança súbita de prioridades. Senhor Silva está bem? Sua secretária perguntou a Carlos durante uma das muitas ligações para tentar entender o que estava acontecendo. Ele está melhor do que esteve em anos, Carlos respondeu, e era verdade. Havia uma leveza em Roberto que Carlos nunca havia visto antes, como se um peso que ele carregava há décadas tivesse sido finalmente removido. Marina estava aprendendo as regras de viver em um apartamento. Coisas simples como não precisar trancar a porta do banheiro, poder deixar comida na geladeira sem medo de que alguém a roubasse, ter roupas limpas todos os dias, eram luxos que ela estava redescobrindo. Mas a adaptação não era fácil. Algumas noites, Marina acordava em pânico, esquecendo onde estava. Os sons da cidade lá de cima eram diferentes dos sons da rua. Não havia sirenes próximas, vozes de outros moradores de rua, ou ruído constante do tráfego pesado. O silêncio às vezes era mais assustador do que o caos. Roberto também estava aprendendo. Ele descobriu que Marina tinha pesadelos frequentes, que ela guardava comida embaixo do travesseiro por precaução, que ela se assustava com ruídos súbitos e que tinha dificuldade para confiar que as coisas boas eram permanentes. Você não vai me mandar embora? Marina perguntou uma manhã durante o café da manhã, uma pergunta que ela fazia quase diariamente. Nunca, Roberto respondeu, também diariamente, com a mesma convicção. Você é minha filha. Não há nada que você possa fazer que me faça querer mandá-la embora. O pediatra que Roberto contratou ficou chocado com o estado de saúde de Marina. Desnutrição crônica, deficiência de vitaminas, pequenas cicatrizes de ferimentos que haviam cicatrizado sem cuidados médicos adequados. Mas o que mais impressionou o médico foi a resistência da menina, fisicamente e mentalmente. Ela havia sobrevivido a condições que quebrariam muitos adultos. Ela vai precisar de acompanhamento nutricional,
suplementos vitamínicos e algumas vacinas em atraso, o médico explicou a Roberto. Mas, fisicamente, ela vai se recuperar completamente. O que me preocupa mais é o aspecto psicológico. Trauma de abandono, estresse pós-traumático de viver nas ruas, ela vai precisar de apoio profissional. Roberto assentiu, tomando notas mentais de tudo. Custo não é problema. Eu quero o melhor de tudo para ela. O melhor para ela, o médico disse cuidadosamente, vai ser paciência, consistência e muito amor. O dinheiro pode comprar tratamento, mas não pode comprar cura emocional. Marina começou a frequentar uma psicóloga especializada em crianças traumatizadas. Doutora Ana Beatriz era uma mulher gentil de 50 anos que havia trabalhado com crianças de rua por 2 décadas. Ela entendeu imediatamente os desafios únicos que Marina enfrentaria. Ela está testando você, doutora Ana, explicou a Roberto após algumas sessões. Cada vez que ela pergunta se você vai mandá-la embora, ela está testando a solidez dessa nova realidade. É normal e necessário. Como posso provar para ela que isso é permanente? Roberto perguntou. Continue fazendo exatamente o que está fazendo. Seja consistente, seja paciente, e não faça promessas que não pode cumprir. Ela vai acreditar quando estiver pronta. Roberto também estava fazendo terapia, trabalhando através de 15 anos de culpa e arrependimento. Sua terapeuta o ajudou a entender que punir-se pelo passado não ajudaria Marina no presente. Você tomou a melhor decisão que pôde com as informações e capacidade emocional que tinha na época, ela disse. O que importa agora é o que você faz daqui para frente. Lentamente, pai e filha começaram a desenvolver rotinas. Roberto ensinou Marina a usar todos os aparelhos da casa, desde a máquina de lavar até o sistema de som. Marina ensinou Roberto sobre a vida nas ruas, não os detalhes sórdidos, mas as lições sobre resiliência, gratidão e a importância de pequenas bondades. Nas ruas, Marina disse uma tarde enquanto eles assistiam ao pôr do sol da janela, você aprende que as pessoas são basicamente boas. Mesmo quando elas não têm nada, muitas vezes elas compartilham. Como você? Roberto disse. Compartilhando seu pão comigo. Eu não sabia que você era meu pai naquele momento, Marina lembrou. Eu compartilhei porque você parecia precisar. Roberto se perguntou quantas oportunidades de bondade ele havia perdido ao longo dos anos, protegido em seu mundo de carros com motorista e segurança pessoal. Marina estava lhe ensinando uma nova forma de ver o mundo. Roberto, Marina disse, usando seu nome porque ainda não se sentia confortável chamando-o de pai, posso perguntar uma coisa? Sempre. Você sente falta do seu trabalho? Você cancelou muitas reuniões por minha causa. Roberto considerou a pergunta cuidadosamente. A verdade era que ele não sentia falta. Pela primeira vez em décadas, acordava pensando em algo além de lucros e perdas. Sabe de uma coisa? Ele disse. Eu construí uma empresa gigante, mas nunca construí uma família. Negócios eu já sei fazer. Ser seu pai é a aventura mais importante da minha vida. 6 meses depois, a vida de Roberto e Marina havia encontrado um ritmo natural. O apartamento, antes um showcase minimalista de sucesso masculino, havia se transformado em um lar verdadeiro. O quarto azul de Marina estava cheio de livros, brinquedos e desenhos que ela fazia na escola particular onde Roberto a havia matriculado. Marina havia ganhado peso e crescido alguns centímetros. Seus cabelos, agora bem cuidados e cortados por um cabeleireiro profissional, brilhavam com saúde. Mas a mudança mais notável era em seus olhos. A guarda constante havia diminuído, substituída por uma confiança cautelosa mas crescente. Roberto também havia mudado. Ele havia voltado ao trabalho, mas com uma perspectiva completamente diferente. Reuniões que antes duravam horas agora eram condensadas para que ele pudesse estar em casa quando Marina voltasse da escola. Ele havia contratado executivos competentes para assumir responsabilidades que antes insistia em manter sob seu controle direto. Papai, Marina disse uma manhã durante o café da manhã, usando a palavra pela primeira vez. Roberto quase derrubou sua xícara de café, seu coração parando por um momento. Sim, ele respondeu, tentando manter a voz normal apesar da emoção que ameaçava transbordá-lo. Na escola, eles estão fazendo um projeto sobre heróis. Posso escrever sobre você? Roberto teve que pausar para se recompor.
Depois de uma vida inteira sendo chamado de muitas coisas, visionário, implacável, brilhante, difícil, ser chamado de herói por sua filha era o título mais importante que havia recebido. Por que você me considera um herói? Ele perguntou, genuinamente curioso. Por que você me encontrou? Marina disse simplesmente. E por que você não desistiu de mim mesmo quando eu estava sendo difícil no começo? Roberto se lembrou dos primeiros meses, quando Marina testava constantemente os limites, quando ela acordava gritando com pesadelos, quando ela escondia comida e se recusava a confiar completamente. Havia momentos em que ele se perguntava se estava preparado para a magnitude do desafio. Mas cada pequena vitória, a primeira vez que Marina riu de verdade, a primeira vez que ela pediu ajuda com dever de casa, a primeira vez que ela disse que estava feliz, havia tornado cada dificuldade válida. Marina, Roberto disse, você sabe quem é meu herói? Ela balançou a cabeça. Você. Uma menina de 12 anos que sobreviveu a coisas que quebrariam a maioria dos adultos, e ainda assim manteve um coração generoso o suficiente para compartilhar comida com um estranho. Isso é verdadeira coragem. Marina corou, ainda não completamente confortável com elogios, mas Roberto podia ver que suas palavras a tocaram. A escola havia sido outro desafio. Marina estava anos atrás academicamente, e socialmente ela lutava para se relacionar com crianças que nunca haviam experimentado real adversidade. Mas ela era inteligente e determinada, e seus professores ficaram impressionados com sua dedicação. Ela tem uma perspectiva única, a diretora disse durante uma reunião com Roberto. Ela faz perguntas que fazem as outras crianças pensarem sobre coisas que nunca consideraram. É um presente raro. Roberto sabia que Marina sempre carregaria as marcas de sua experiência. Ela ainda acordava ocasionalmente com pesadelos, ainda verificava se havia comida suficiente na geladeira, ainda às vezes parecia surpresa quando pessoas eram gentis com ela sem motivo aparente. Mas ela também havia desenvolvido uma força e compaixão que eram extraordinárias. Ela se voluntariava em um abrigo para moradores de rua nos fins de semana, ajudando a servir refeições e conversando com pessoas que entendiam sua jornada. Por que você quer fazer isso? Roberto perguntou depois de seu primeiro dia de voluntariado. Porque eu me lembro como era importante quando alguém olhava para mim como uma pessoa real, Marina respondeu. Não como um problema ou uma inconveniência, mas como uma pessoa que merecia bondade. Roberto percebeu que sua filha havia se tornado seu professor em muitas maneiras. Ela o estava ensinando sobre gratidão, sobre a importância de conexões humanas genuínas, sobre como o sucesso real era medido em relacionamentos e não em números de balanços financeiros. Ele começou a usar sua riqueza de forma diferente também. A empresa havia lançado um programa abrangente para ajudar crianças de rua, oferecendo não apenas abrigo temporário, mas educação, cuidados de saúde e suporte psicológico para a reintegração familiar quando possível. Foi ideia da Marina, Roberto explicou para repórteres quando o programa foi anunciado. Ela me lembrou que há milhares de crianças lá fora que precisam de oportunidades, não de caridade. Uma noite, 6 meses após seu primeiro encontro, Roberto e Marina estavam na varanda do apartamento, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles. As luzes das ruas onde Marina havia vivido brilhavam na distância. Você se arrepende de alguma coisa? Roberto perguntou, uma pergunta que o atormentava às vezes. Marina considerou cuidadosamente antes de responder. Eu me arrependo de que demorou tanto tempo para nos encontrarmos, ela disse finalmente. Mas eu não me arrependo do que passei. Isso me ensinou coisas importantes. E se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não tivesse reconhecido que você precisava de ajuda naquele dia. Roberto sorriu, percebendo a sabedoria profunda em suas palavras. Talvez tudo tivesse acontecido exatamente como deveria ter acontecido. Talvez a jornada de ambos, por mais dolorosa que tenha sido, os tenha preparado para este momento, para esta família que estava construindo juntos. Eu te amo, Marina, ele disse, palavras que saíam mais facilmente agora, depois de meses de prática. Eu também te amo, papai, ela respondeu, a palavra agora natural e sem hesitação. Eles ficaram em silêncio, pai e filha reunidos por um ato simples de gentileza que havia revelado o segredo mais chocante de todos, que o amor verdadeiro às vezes precisa se perder antes de poder ser encontrado, e que a família mais forte é aquela construída não apenas por sangue, mas por escolha, perdão e a coragem de começar de novo. O futuro se estendia diante deles,
cheio de possibilidades que nenhum dos dois havia ousado imaginar quando se encontraram naquela manhã de inverno. Roberto havia encontrado sua filha, Marina havia encontrado seu pai, e ambos haviam descoberto que às vezes os finais mais felizes começam com os começos mais improváveis.